Mateus 14 diz assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos, e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que o nosso Deus e Pai nos abençoe de forma que possamos entender sua palavra. Amém. Meus irmãos, nós estamos tratando de milagres, né? Nós estamos na série de mensagens que falam sobre milagres. Falamos de alguns milagres aqui, hoje vai ser esse: o da multiplicação de pães e peixes, o da multiplicação de alimento. E esse milagre, meus irmãos, é um milagre especial, porque ele envolve, além do próprio poder de Deus, a nossa participação nele. E nós vemos aqui que Jesus, a partir dos primeiros versículos do capítulo 14, a gente vai ver que Jesus fica sabendo que João Batista é executado, ele é morto. João Batista, ele sofre o martírio, e Jesus sabe disso e toma conhecimento disso, e diz o versículo 13, que Jesus, ao ouvir sobre a execução de João Batista, ele vai para um lugar deserto, ele decide ir para um lugar onde ele pudesse ter sossego, onde ele pudesse meditar, onde ele pudesse orar, onde ele pudesse falar com o Pai da tristeza sobre a morte de João Batista, não sei. O que diz o texto é que Jesus resolve se retirar dali e ir para um lugar sossegado e deserto. Só que tem o seguinte: o pessoal, ao saber o destino ou para onde Jesus se dirigia, né, aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, esse pessoal caminhou para a mesma direção, ou seja, eles queriam encontrar Jesus, eles queriam ouvir mais dele, eles queriam ouvir mais daquilo que ele tinha a dizer, eles queriam receber mais daquilo que ele oferecia, da paz, da cura, do alívio. Então aquelas pessoas, ao ouvir falar que Jesus ia para um outro lado, e ele foi pelo lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia, mas é um grande lago, e ele foi de barco para lá, e a ida a pé para onde Jesus se dirigia também dava para chegar e encontrá-lo lá, até chegar um pouco antes. Então o que aquele pessoal fez? Começou a caminhar em direção ao ponto onde Jesus estava se dirigindo. E mais, no caminho provavelmente as pessoas perguntaram: para onde esse pessoal está indo? E eles diziam, né, ora, nós vamos encontrar o Nazareno, Jesus, aquele que parece que é o Messias, porque ele está fazendo muita coisa incrível por aqui. Então o pessoal vai acompanhando, e muita gente foi acompanhando aquela multidão, até que se tornou uma grande multidão. O texto fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era gente à beça. E o pessoal está indo, caminhando, e o pessoal ouvindo e indo, sem levar pão, sem levar mantimento. Eles queriam chegar logo onde Jesus estava, e chegaram. Ao ponto de Jesus, ao chegar no lugar onde ele ia encontrar sossego, o que ele encontra? Uma multidão. Aquela galera toda esperando ele. Isso aí devia dar umas 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, né? Então era muita gente. E ele vai, encontra aquele pessoal. Se fosse eu fico me colocando no lugar de Jesus. Eu saí para ter sossego.
Aí eu chego, dou de cara, uma multidão me esperando. Ele mal chegou na praia ali, na areia, tá aquela galera toda para tirar o sossego. Eu ia ficar mal-humorado, né? Eu ia ficar pensando assim, poxa, tem um minuto de descanso, de sossego, de tranquilidade, não posso nem orar tranquilo, que já vem essa turba. Mas Jesus não faz isso. Diz o texto que ele sentiu uma profunda compaixão daquela gente. Ele teve por aquele povo, assim, misericórdia, carinho, paciência. Ele teve por aquela gente amor. Meus irmãos, a primeira atitude diante da miséria humana que Jesus teve foi compaixão. Ele não julgou aquele pessoal que foi atrás dele. Ele não condenou aquelas pessoas que foram buscar algo, importuná-lo, né? Mas estavam importunando porque viam nele alguém que poderia dar aquilo que eles precisavam, aquilo que eles ansiavam lá no profundo da alma. Então Jesus olha para aquela gente e tem uma profunda compaixão. Jesus não olha para eles para investigar a situação, da onde vem essa situação desse povo? Da onde vem a miséria dessa gente? Muitas coisas erradas eles fizeram. Jesus não veio com julgamentos. Ele não veio pensando na situação que levou aquela gente a estar do jeito que estava, nem as escolhas erradas que porventura muitos ali fizeram. Jesus simplesmente olha para eles e tem compaixão. Olha para eles com carinho, com misericórdia. Ele compartilha da misericórdia ou da miséria daquele povo, daquelas pessoas. Jesus podia dizer que a gente sem rumo, gente pecadora, gente só vive errando, gente que não toma jeito, gente que acerta, depois erra pior do que antes, gente que sobe um degrau e desce dois, gente que progride na presença de Deus e regride muito mais. Mas não, Jesus olha para aquele povo como ovelhas sem pastor, como pessoas que careciam da paciência, do cuidado, da misericórdia, do amor de Deus. Eram gente como a gente, que carecemos da paciência, do cuidado, da misericórdia e do amor de Deus. Meus irmãos, os discípulos começam a conversar entre si, os discípulos começam a pensar, olha, está anoitecendo, esse pessoal veio de longe e a gente não está vendo mantimento, não está vendo um lanchinho, não está vendo refeição com essa gente, está na hora de despedir, está na hora de mandar para casa, porque não tem comida para dar para eles, eles não trouxeram. Aí chegam para Jesus e falam para Jesus: ô mestre, a multidão precisa comer, a multidão vai ficar com fome, porque eles queriam ficar ali ouvindo de Jesus, mas os discípulos se preocupam, uma preocupação legítima, eles vão comer o quê? Vai anoitecer, o que a gente tem aqui não dá nem para a gente, o que a gente faz? Aí a resposta de Jesus é uma resposta inusitada, é uma resposta assim, ousada, é uma resposta desafiadora. Vocês devem dar comida para eles, deem comida para o povo, alimentem o povo. Aí, meus irmãos, a coisa fica estranha, porque os discípulos, que já tinham visto milagres de Jesus, não tinham ainda conhecido esse. A gente só tem aqui 5 pãezinhos, 2 peixes, quase nada. Meus irmãos, a gente deve entender peixe aqui de uma forma bem ampla, tá? Possivelmente ou provavelmente não eram peixes inteiros, mas eram tipo um patê, tipo uma massa de peixe, feita à base de peixe, que colocava no pão. O pão daquele povo era um pão que não é igual ao pão francês que a gente come, é aquele pão achatado,
Parece uma bolacha grande onde se colocava a massa ali dentro e o pessoal comia, tipo enrolado num sanduíche, alguma coisa assim. Dá-lhe voz de comer esse pão e peixe, então, que era a dieta comum daquele povo, aliás, uma dieta boa. Encontrar os recursos disponíveis era com os discípulos. O que tinha disponível? 5 pães e 2 peixes. Encontrar isso é com o discípulo. Multiplicar isso é com Jesus. Correr atrás daquilo que você tem, ou que os discípulos têm disponível para ajudar, é com o discípulo. Multiplicar é com ele. E aqui os discípulos, meus irmãos, entregam para Jesus e ele parte o pão. É partir mesmo, é partir o pão para distribuir entre o povo. Era comum o pai de família judeu partir o pão e fazer uma oração, que na verdade era uma bênção na família. Então o pai de família chegava diante dos filhos e da mulher dele e partia o pão e abençoava aquele momento. E foi o que Jesus fez. Mas a bênção de Jesus é diferente. A bênção de Jesus, ela supera qualquer bênção. A oração de Jesus é mais profunda do que qualquer oração. Então ele parte o pão e dá uma bênção que o povo fica perplexo, porque através daquela bênção a multidão é alimentada. E quando ele faz isso, meus irmãos, e era interessante, porque na cultura judaica da época, quando se comia, as pessoas não conversavam, as pessoas comiam em silêncio. E eu fico imaginando aquele povo todo, aquela multidão toda em silêncio, presenciando e experimentando aquela bênção, aquele momento, aquela multiplicação, aquele milagre que Jesus fez ali, porque foi algo extraordinário. A gente pode aprender com este milagre coisas fundamentais para a nossa vida, coisas fundamentais para hoje, para cada um de nós como indivíduos, e coisas fundamentais para hoje, para cada um de nós e para todos nós como igreja. Nós precisamos aprender com este milagre que Jesus fez. Meus irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção é a compaixão dele com a miséria, com o sofrimento alheio. Quando ele vê a multidão, ele se compadece dela. Quando ele vê o sofrimento, quando ele observa a tristeza, a ansiedade, a falta de paz, o andar sem rumo, o caminhar sem esperança, Jesus se compadece, Jesus sofre com aquilo. Ele experimenta o sofrimento do povo, daquela gente. Então eu aprendo com esse milagre, meus irmãos, que quem conhece esse Jesus e conhece esse Deus, tem compaixão quando vê a miséria alheia, quando observa o sofrimento alheio. Meus irmãos, quem encontrou o Salvador, quem encontrou o Redentor, que é Jesus Cristo, não se aparta, não vira as costas, não ignora quando alguém sofre ao seu lado ou à sua frente. Quem encontrou esse Salvador aqui, desse texto, sofre junto, compartilha do sofrimento. Então eu encontro nesse texto que eu, como discípulo desse Jesus, preciso me compadecer mais, preciso compartilhar mais. Lá no texto de Mateus 25, de 31 a 46, vai ser o dever de casa para vocês. Eu só vou explicar o texto, mas depois vocês vão ler em casa. Mateus 25, de 31 a 46. Você não precisa nem anotar aí, está sendo filmado ali, e as mensagens a gente está colocando lá no site da igreja. Você pode achar essas mensagens que são pregadas aqui no site da igreja. Se você aguentar ouvir 2 vezes, você ouve e assiste lá. Mas, em Mateus 25, de 31 a 46, vai apresentar um momento de julgamento.
Quando Jesus fala que quando o Filho do Homem descer em glória e majestade, todos os povos, todas as gentes, todos os reinos estarão diante dele. E ele com seus anjos virão em glória e majestade, e ele vai fazer um julgamento. E diz o texto que ele vai apartar as ovelhas dos bodes. Olha que coisa estranha, mas é a figura de linguagem que Jesus usa ali. Ele vai apartar as ovelhas dos bodes. Os bodes são animais solitários. Os bodes são animais individualistas, animais que vivem mesmo sozinhos, destacados. As ovelhas não, são animais comunitários. E ele faz essa comparação porque, muito provavelmente, os bodes que serão julgados e serão condenados são aqueles que vivem se apartando no seu individualismo, no seu materialismo, no seu egoísmo, se apartando dos outros. As ovelhas, que são animais que vivem junto, que se importam umas com as outras, que convivem em comunidade de fato, que são animais mais dóceis e guiados. Essas ovelhas, meus irmãos, serão aqueles que serão aprovados nesse julgamento. E diz o texto que Jesus vai falar assim para as ovelhas, ou seja, as pessoas que são enquadradas nesse conceito de ovelhas que ele coloca nesse texto. Vinde benditos de meu Pai, venham para o meu reino, porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu estava nu e você me deu roupa. Eu estava com frio ao relento e você me deu agasalho. Eu estava doente e você me visitou e me deu remédio. Eu estava preso e você foi visitar. E as pessoas vão dizer para ele, e ele vai dizer a cada um, porque isso é individual. E essas ovelhas vão dizer para ele assim: mestre, quando é que a gente te viu nu e te deu roupa? Quando é que a gente te viu com fome e te deu comida, te viu com sede e te deu água? Quando isso aconteceu? De você estar doente e te visitar? Quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos, é como se tivesse feito a mim. E ele vai dizer para a galera lá da turma que se aparta, porque viveram apartados, viveram distantes, viveram ignorando, indiferentes ao próximo. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e vocês não me alimentaram. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, com frio, vocês não me vestiram e não me deram agasalho. Eu estava doente e não fui socorrido. Eu estava preso, não fui visitado. Mas, mestre, quando é que a gente te viu assim? É ruim, hein? Se eu te visse assim, eu tinha te atendido. Quando vocês não fizeram isso a um desses meus pequeninos. Apartai-vos de mim, vocês que sempre viveram apartados, sempre viveram indiferentes, sempre viveram se justificando, porque esse pessoal não vale nada, porque esse pessoal é sem vergonha, porque esse pessoal está passando isso porque procurou. Apartai-vos de mim, porque essa desculpa não é desculpa. Então quem conhece a Deus se compadece. Quem conhece a Deus não fica apartado, porque quem fica apartado vai ouvir um apartai-vos de mim um dia. Quem conhece a Deus demonstra o mesmo amor e misericórdia que esse Deus demonstrou aqui nesse texto. Uma outra coisa que me chama atenção aqui e que dói na minha
alma, quando eu vejo minhas contradições, é que a gente vê um conflito entre a prática religiosa e a fé em prática. O que eu quero dizer com isso? Prática religiosa de um lado e fé sendo praticada de outro. Porque tem um outro texto, hoje a gente está tendo assim uma dose de Mateus. Um outro texto de Mateus capítulo 7, no versículo 21 a 23, que Jesus vai falar assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí eu faço um paralelo com esse texto que nós lemos aqui. Por quê? Jesus complementa esse discurso falando assim: muitos me dirão naquele dia, Mestre, Senhor, Deus, em teu nome não fizemos milagres? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não profetizamos? E Jesus fala: eu lhes responderei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Aí quando eu olho, tem fome, deixe-me de comer, tem sede, deixe-me de beber, é tudo coisa da vida, do dia a dia. E quando eu olho profetizar, quando eu olho fazer milagres, prodígios, sinais, maravilhas, expulsar demônio, quando eu olho isso tudo e Jesus dizia nunca vos conheci, tem uma coisa aí que não está batendo. Mas aí a gente olha a Bíblia como um todo e vai entender que não adianta ter sinais de vida religiosa se na nossa vida, na prática, a fé não é exercida. Não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta expulsar demônio em nome de Jesus, porque o nome de Jesus por si só tem poder para isso tudo. Se você não vive, e se eu não vivo aquilo que nós dizemos, pregamos, ensinamos, repetimos aqui na igreja, não adianta. Se eu tenho fé, mas minha fé não se transforma em milagres que me transformam e me fazem ser uma pessoa que vive o amor de Deus no dia a dia, não vale nada, não presta para nada. E tem muita gente achando que vida religiosa resolve, não resolve. Tudo que está relacionado à espiritualidade, ora, o sujeito profetiza espiritual, o sujeito expulsa demônio espiritual, o sujeito faz milagres espiritual, e vai ouvir de Deus, do próprio Cristo: nunca te conheci, seu miserável, porque você viveu em iniquidade. E uma grande iniquidade que nós vivemos é a ignorância, é o fechar os olhos, é a indiferença para aqueles que sofrem na nossa cara e a gente não tem misericórdia por eles, para aqueles que choram e a gente não enxuga as lágrimas, para aqueles que perecem e padecem e nós não temos uma palavra de amor, de conforto, não temos um ombro disponível, não temos a palavra viva do Evangelho para dizer: Jesus dá uma paz que você precisa e não é igual a que o mundo dá. Jesus salva você por completo. E se você tem fome, coma. Se você tem sede, aqui está a água. Você precisa de uma roupa? Ora, dificilmente nós não vamos ter uma roupa para dar.
Você precisa de um remédio? Estamos juntos. Você precisa endireitar a tua vida? Também tem jeito. Tem conselho também. Os atos de amor são naturais, é o que Jesus me mostra aqui. Quando ele diz para as pessoas assim: olha, eu tive fome, você me deu de comer. E as pessoas falam: quando foi isso? Sabe por que eles falaram quando foi isso? Porque eles fizeram isso desinteressadamente. Quem abençoa os outros desinteressadamente não lembra. Deixa para lá, porque aquilo é natural. Aquilo é da vida. Quem fica assim, ó, eu ajudei você quando você precisava, viu? Se liga, quando eu precisar, por favor, retribui. Quem faz isso, já recebeu o seu galardão. Lá em Mateus 6:2, vai falar isso. Quando você ajuda alguém, não toca trombeta diante de si. Ou seja, não fica alardeando. Não fica fazendo propaganda, autopromoção, marketing pessoal. É isso, atos de amor são naturais, desinteressados, sem segundas intenções. Atos de amor são como esse povo aqui que ouve de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, porque você me atendeu nas minhas necessidades fundamentais de existência, de sobrevivência. Você me socorreu naquilo que era elementar para a vida. Mas quando foi? Eu não lembro. O que foi isso? O que eu fiz? Porque é desinteressado, é natural. Certa vez eu presenciei um fato de um sujeito empurrando um carro, um dia como hoje, chovendo, na frente do Top Shop ali, o sujeito empurrando um carro, ele e a mulher com uma criança, e o carro para pegar, a mulher no carro tentando fazer o carro pegar. Meus irmãos, com o carro ligado já é difícil dirigir, imagina fazer um carro pegar. Aí a pessoa empurrando lá, aí o sujeito vinha, olhou assim, ainda fez uma careta. Aí pegou o guarda-chuva, fechou e foi para a chuva empurrar. Natural. Ver a necessidade de alguém, socorrer. Assim como deveria ser natural você ver a necessidade do seu irmão, o sofrimento do seu irmão, e você se compadecer. Você fazer parte daquilo, compartilhar aquilo, sentir a mesma dor. Porque eu tenho uma notícia para dar para todos nós hoje. Todos nós vamos sofrer dor. Quem já sofreu sabe do que eu estou falando. E quem está sofrendo sabe do que eu estou falando. E quem não sofreu, saiba, a tempestade vem. E é preciso estar preparado para ela. Mas quando a tempestade vem e a gente tem alguém com um guarda-chuva a mais para nos socorrer, quando a tempestade vem e tem alguém com disposição para ajudar a tapar os buracos do telhado, quando a tempestade vem e tem alguém para levar a gente para a casa dele, porque a nossa está sem condição de habitar, meus irmãos, é diferente. O milagre da multiplicação. Se tem um milagre na Bíblia, meus irmãos, que nós podemos reproduzir, é esse. Porque seria um milagre cada um de nós abrir mão do individualismo e socorrer as pessoas que vivem nas suas necessidades fundamentais, que estão sofrendo nas suas necessidades fundamentais. Se tem um milagre que eu posso reproduzir, olha, eu não sei se eu consigo ressuscitar uma pessoa. Eu acho que não. Eu não sei se eu consigo curar um leproso. Eu não. Deus consegue, eu não. Eu não sei, eu acho que eu não consigo, meus irmãos, fazer um cego ver. Eu não. Mas uma coisa eu consigo: multiplicar pão. Multiplicar pão eu consigo. Porque se cada um de nós aqui trouxer um pão a mais, nós vamos ter umas 200, 300 pessoas sendo alimentadas pelo pão. Esse milagre a gente pode reproduzir. No final do texto, meus irmãos, a gente vê que
compartilhar a partir de um coração que antes era egoísta, é um milagre. E a gente vê que quando as pessoas são condenadas, aqueles que eram apartados, muito se fala do inferno de fogo, né? Tem gente que, se você perguntar para o pessoal que está no frio, principalmente na região sul do Brasil, morrendo de frio, eles vão dizer que inferno é frio, não é quente. Independente da linguagem figurada ou não dos textos que falam de inferno, o maior inferno é viver isolado na solidão absoluta. Eu acredito que inferno é a solidão absoluta, ou seja, é a ausência total de Deus. É a dimensão ou ambiente onde Deus não está. Isso é inferno. Isso é inferno. Que nós possamos viver de maneira compartilhada, unida, preocupada com o bem-estar do outro. O casamento do outro está em crise, que possamos orar e pedir a Deus que abençoe esse casamento. A família do outro está sofrendo, que possamos ajudar para consolar essa família, que possamos contribuir para que essa família se reerga. O filho do outro está se perdendo, que possamos ajudar para que ele não se perca, que possamos viver o amor de Deus na prática. Todo o trabalho missionário, todo o trabalho de igreja, todo o trabalho religioso, se não tiver amor, não vale de nada, é só bateção de lata, como está escrito lá em 1 Coríntios 13. Que Deus nos abençoe.